Enquanto CEO, sabia que 90% da tesouraria estava investida no mesmo grupo? Eu não lhe sei precisar se a 5 de junho ou 4 de junho era 90%. A senhora deputada tem os papéis. Mas sabia? Que estava no... Sim, claro que sabia. Bastava ver o tableau de bord para identificar que, de facto, nós tínhamos uma exposição ao BES num valor X. Eu não sei se a percentagem é essa. Não lhe sei, não tenho o documento. Não sei, a senhora tem e por isso pode perfeitamente verificar. Mas o que está no tableau de bord é verdade. E porquê? E porquê? Porquê que havia 80% ou 90% investido no GES? Porque nessa altura, se reparar, ou seja, porquê, não entendo, porquê que estava 80% ou 90% no BES? Eu primeiro não lhe consigo confirmar se é 80% ou 90%, não tenho essa informação. Desculpa? É por aí, 80% ou 90%. Responda às perguntas da deputada Mariana Monteiro. É a sua interlocutora neste momento. Eu sou sempre. Desculpe? Não disse nada. Não, é onde estava investido. É um bocadinho amadorismo para quem ganhou tantos prémios de melhor CEO do ano, melhor CEO da Europa e arredores, não é? Sabe que esse tema dos prémios é um bocado sensível, até pela forma como apareceu criticado já publicamente. Conclusões vêm reforçar os alertas do FMI e do BCE que defendem que Portugal deve apostar com urgência na formação dos gestores. Um estudo internacional sobre as práticas de gestão, concluído em 2012 e atualizado no ano passado, revela que Portugal está na cauda da União Europeia e do grupo das economias desenvolvidas no que se refere a competências de gestão. Surge ao lado de países como a Irlanda e a Grécia. A pesquisa, citada pelo Negócios, conclui ainda que há fragilidades na gestão de incentivo das empresas e existe uma gestão de objetivos de curto e médio prazo. Ou seja, os portugueses monitorizam muito, mas incentivam pouco. O estudo feito por alguns dos investigadores mais conhecidos no mundo exclui, no entanto, empresas com menos de 50 trabalhadores. A investigação conclui ainda que as empresas públicas são mal geridas em todos os setores. Quanto a sugestões de melhoria, o estudo defende mais concorrência, mais capital humano, incentivos de gestão e ainda ações de formação dos próprios gestores. O estudo mostra que empresas melhor geridas têm mais lucros, crescem mais depressa e vão menos à falência. Vale a pena pensarmos. Isto é um estudo internacional, credível, e que é só feito em empresas com mais de 50 trabalhadores. As coisas correm muito bem quando a economia está em crescimento. São os grandes prémios de gestão, são os iates novos na Marina de Vila Moura, são as casas novas em Valde Lobo ou na Quinta do Lago. Quando as coisas correm muito mal, vai a correr ao Governo pedir dinheiro emprestado, o apoio, o subsídio, o contrato público, para garantir a empresa, porque se não me derem o contrato público eu despeço não sei quantas pessoas que a empresa fecha, e portanto têm sempre o conforto do Estado. E obviamente que isto é um ciclo vicioso, porque depois chega a altura, como agora, este ano em que estamos, que é a altura de eleições, e é a altura dos partidos políticos serem os senhores da pasta, que é como eles se chamam, que são os senhores que andam com uma malinha na mão, todos os partidos políticos, os têm todos, das cores todas, e que vão bater à porta destas empresas todas, começam na banca, a seguir na construção civil e depois às outras todas, vão bater à porta dessa empresa a pedir os subsídiozinhos para a campanha eleitoral. E, portanto, fecha-se o ciclo. Ou seja, a seguir paga-se o favor que se fez antes. E depois cobra-se o favor seguinte, e assim sucessivamente. Este poderá ser visto como um dos motivos para o país estar como está? Quanto a esse tema direto, o BCE e o FMI fazem esse alerta. É verdade. E o próprio estudo diz que Portugal está na cauda. Em companhia de quem? Da Irlanda e da Grécia. Quais são os países intervencionados? A Irlanda, a Grécia e Portugal. E, portanto, a sua pergunta tem a resposta direta aqui. Claramente, no caso do BES, não se trata de um caso de má gestão. No caso do BES, trata-se de um caso de polícia. É um caso de crime organizado. Não é um caso de má gestão. Má gestão há abaixo disso. Ou seja, há uma série de diretores do banco que se aperceberam do que estava a passar-se e que deixaram continuar a passar-se porque têm de pagar o seu próprio empréstimo de habitação, têm de pagar as suas contas lá de casa. E há outros que nem sequer se aperceberam. Não se aperceberam mesmo.
do que está a passar. Quer dizer, e está no meio daquilo tudo e não se aperceber é catastrófico. Mas lembremos-nos, o Dr. Carlos Costa, que foi outro dos exemplos que foi dado, o governador do Banco de Portugal, era diretor responsável pela auditoria do BCP na altura das trafolhices todas da administração do BCP e deixou-as passar todas. E o prémio foi nomeado governador do Banco de Portugal. Portanto, o prémio para a incompetência foi o ser governador do Banco de Portugal. O exemplo da PT não é um caso de má gestão. O exemplo da PT é um caso de um conjunto de gestores, neste caso encabeçado por uma determinada administração, que decide favorecer um acionista em detrimento de todos os outros, por contrapartida de continuar a ser nomeado e pago por esse acionista. Portanto, é importante perceber, eles geriram bem para o seu bolso. Não geriram bem para a empresa, mas para o seu bolso geriram bem. Como o Dr. Marinho Pinto, por exemplo, ou o Dr. Paulo Moraes, eu detestava esse tipo de discurso de que são todos uns corruptos, são todos uns ladrões, que depois as pessoas repetem esse discurso nas suas próprias intervenções. Eu hoje em dia tenho que me render. É que eles caem uns atrás dos outros. São tantos exemplos nos últimos tempos. E, portanto, a gente tem que se render, tem que dizer, realmente, isto é um absurdo, tudo isto em que estamos a viver é um absurdo, e, portanto, é um facto de que a gente olha para isto e, afinal, estas pessoas que durante anos a gente criticou a dizer que são derrotistas e destrutivos e não sei o quê, afinal eles têm a razão. Isto está tudo podre por todo o lado. E começa no mais alto das esferas e vem por aí abaixo. Porque a gente olhava para aquilo e dizia, é impossível este senhor ser administrador de um banco. É impossível. E qual é a sua função? Eu sou responsável do BES no Luxemburgo. Então o que é que faz? Bem, o que faz o senhor é organizar uns jantares e vai a umas recepções. Pronto. E isto é ser responsável do BES no Luxemburgo. Tem o nome de família e chega. Lembremos-nos daqui a uns anos atrás, há um estudo divertidíssimo feito por um grupo de gestores portugueses e pago por um grupo de gestores portugueses, à cabeça dos quais estava António Carrapatoso, na altura ainda na Vodafone. E o António Carrapatoso patrocinou um estudo e foi ele que veio apresentar os resultados. E os resultados desse estudo era giríssimo, era que o principal ativo de Portugal era a qualidade dos gestores portugueses. Era a qualidade. Era o principal ativo de Portugal. E isto dito por um tipo que era gestor e que pagou o estudo para dizer que os gestores eram o principal ativo do país. Portanto, isto é tudo para rir.